Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Aqui no Piuí já falamos de sagas de todos os tipos. Sagas com poucos filmes, sagas com muitos filmes, saga que só tem filme ruim, saga que só tem filme bom. Só que hoje vamos falar de uma saga de filmes que não tem nada a ver um com o outro. Cadê a saga Senhor dos Anéis? E isso nunca aconteceu aqui. Assim, se a gente for parar pra pensar, os filmes têm sim a ver um com o outro. Porém, muitas pessoas não entendem essa conexão. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, trazendo o enredo de todos os filmes da saga Cloverfield, algumas curiosidades e, claro, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então, apague as luzes do seu quarto, abra uma planilha de Excel, porque agora a gente vai fazer a conexão e falar sobre a saga Cloverfield aqui no canal Piuí. A saga Cloverfield é confusa, mas dá pra entender. Agora você, que assiste vídeo do canal Piuí e não aperta no like, eu não entendo isso. Em 2006, J.J. Abrams era um cara bem famosinho até, porque ele tinha feito Lost, e era uma série que tinha dado muito certo, então eles olhavam pro cara e falavam assim, esse cineasta aqui é inteligente, ele manja dos Paranauê. Você manja, hein? A questão é que até esse momento J.J. Abrams não era visto como um diretor, mas sim como um produtor, roteirista e uma mente criativa, já que em Lost ele atuava muito mais como um dos criadores e um dos roteiristas do que como um diretor. Mas foi justamente em 2006 que foi lançado o primeiro longa-metragem de J.J. Abrams, Missão Impossível 3. E foi justamente quando estava divulgando esse filme no Japão que J.J. Abrams foi dar um rolê pela região com seu filho e percebeu que várias lojas de brinquedo possuíam muitas e muitas obras do Godzilla. Então era figura de ação, era joguinho, era não sei o que, era Godzilla por toda parte. E o J.J. Abrams pensou assim, poxa, lá nos Estados Unidos nós não temos um monstro que nem o Godzilla, entendeu? Ele até lembrou do King Kong, eu acho, espero que tenha lembrado. Não. Ele falou assim, a gente não tem um que é igual, a gente tem um que é parecido, mas pra mim não serve parecido. E a gente precisa de um monstro assim. Então esse homem ficou obcecado com a ideia de criar um monstro tão icônico quanto Godzilla na sua versão americana. Até porque a gente sabe que americano não gosta de ler legenda. E foi justamente com base em toda essa inspiração que nasceu Cloverfield, monstro. Lançado em 2008 com o roteiro de Drew Goddard de Perdido em Marte e direção de Matt Reeves, da trilogia Planeta dos Macacos e do filme do Batman emo. Isso mesmo. Batman é emo, né? Vamos combinar, né? Cloverfield Monstro é um filme no estilo found footage e começa mostrando a história do Rob, um cara que mora nos Estados Unidos, mas está indo pro Japão. Então eles vão fazer uma festa de despedida pra ele, quando a sua ex-namorada, a Beth, chega lá com um outro cara. Ele fica enciumado, a mulher fica irritada e resolve que vai embora. Ele pensa, meu Deus, mas essa mulher é tão incrível, essa mulher é a mais incrível do universo, o cheiro dela é tão bom. Ele resolve que vai atrás. Só que a cidade começa a sofrer um ataque que a gente não sabe do que é. E daqui a pouco eles vão pro meio da rua e a cabeça da Estátua da Liberdade cai na frente deles. O início desse filme segue bem esse padrão found footage aí, né? Dessas gravações encontradas que a gente vai acompanhar um monte de personagens tendo diálogos desinteressantes, vivendo situações que a gente tem um pouco de dificuldade de se envolver e chega um momento em que parece que esse filme não vai dar em nada, entendeu? Porque são 15, 20 minutos dessa galera papeando. O fulaninho era meu namorado, porque a ciclaninha eu amava ela, Só que de repente, quando eles estão nessa festa e começam a acontecer esses terremotos, e aí eles sobem lá no prédio e começam a ver uma certa destruição, e principalmente no momento que eles vão pra rua e é arremessada aquela cabeça da Estátua da Liberdade, aí a gente já percebe que é um filme diferenciado, porque é só começar esse ataque pra gente sentir a aflição do momento, entendeu? O filme realmente consegue transmitir pra gente o desespero daquela situação. Mas assim, de verdade, esse início aqui pode espantar algumas pessoas, porque parece aqueles curtas xixelentos que tem em alguns VHS da vida, que é um monte de papo de jovem, mas conversa super chata, ninguém tá nem aí pra isso. Felizmente,
como o Léo falou, são só 20 minutinhos. Porque depois quando o filme começa, aí, meu amigão, é até o final sem parar. E eu gosto muito que o Matt Reeves não precisa mostrar muito, ele vai cadenciando as coisas. Então nesse início do filme, o pessoal vai lá pra cima do prédio e vão ter só alguns relances, uma explosão aqui, uma explosão ali. Aí eles descem, tem a Estátua da Liberdade, aliás uma cena muito boa, que ele disse ter se baseado lá no pôster de Fuga de Nova York, que tem justamente a cabeça da estátua e tal. E esse caos, ele vai crescendo, mas a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente sabe que é um monstro porque tá no título do filme. É, porra. E por quê? No início do vídeo tu falou que eles queriam fazer um Godzilla americano. Aí eu entreguei, né? Droga! E aí? No meio do desespero, o Rob, o seu irmão Trevor, sua cunhada Lily e o câmera Rudd, que é interpretado por aquele ator, o T.J. Miller, que tá no Deadpool, sabe? Ele é meio engraçadinho aqui. Ela não se importa se... Ui. Gostou do que viu? Não. E até a paquera dele ali, a Marlena, resolvem sair daquela situação, então eles começam a passar pela cidade. Só que é aquela treta, né? Tá tendo um monte de explosão, eles não sabem pra onde ir, eles vão pro metrô, sair do metrô, é uma situação desgraçada. E aí o filme começa a mostrar um pouco mais o que tá atacando eles. Porque poderia ser um terremoto, poderiam ser os russos, mas como o Léo entregou no início desse vídeo, o que é? É um monstro. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Mas eles vão descobrindo isso aos poucos, porque no que eles começam a desvendar essa cidade, eles começam a ver uma grande catástrofe, sem saber o que está acontecendo. O que dá para notar é que já está tudo virado em pó, a cidade está de cabeça para baixo e a polícia, as autoridades já começam a direcionar o pessoal para fora de Nova York, dizer para eles, ó, peguem ali a ponte, vamos a caminho do Brooklyn, vamos sair dessa região aqui, entendeu? Só que quando eles estão indo ao Brooklyn e passando ali por aquela ponte, aí sim eles vão sofrer o primeiro ataque realmente desse monstro, dessa criatura que vai derrubar a ponte e matar o Trevor, o irmão do Rob. E aí o pessoal tem que dar meia volta, sair dali, eles vão parar dentro de uma loja de eletrônicos e ali dentro sim eles vão ver uma reportagem na TV mostrando uma criatura gigantesca destruindo Nova York. E nesse momento, pro azar dessas pessoas todas, o Rob recebe uma mensagem da Beth, a ex-namorada dele. E aí, meu irmão, quando ele recebe essa mensagem, ele esquece que perdeu o irmão, ele esquece que o mundo tá acabando, ele esquece que é ex-namorada, ele só pensa, é ex-namorada? Mas pode virar a atual. Então ele não tá nem aí, ele vai com tudo pra salvar essa mulher. Sabe onde deve tatuar ex agora? Mamando. O problema é que a Beth está no centro da cidade, justamente onde o monstro tá destruindo tudo. E o que ele pensa sobre isso? Dane-se, tô indo pra lá. E os amigos, eles vão juntos. Isso que é amizade, hein? Isso que é burrice, né? Isso, porra, é uma família. Apesar de ser um found footage, o Cloverfield sabe medir muito bem o momento de mostrar as coisas ou de não mostrar e consegue criar uma tensão muito grande na gente. Uma outra coisa interessante sobre esse filme aqui é que por mais que ele seja um found footage, ele vai ter trilha sonora, que é uma coisa que geralmente eles não colocam nos filmes, né? Eles colocam ali só o som ambiente das coisas e tudo mais. Mas aqui tem trilha sonora e esse filme tem um ritmo muito bom. Aliás, ainda é um filme bem curtinho, tá? Tem tipo 1h18. Depois que tem todo aquele papo de jovem, eles resolvem que vão salvar a namoradinha do Rob. Aí, meu, é um pega pra capar que não para mais. Não para, não! É 1 hora de tensão crescente. A tensão, ela vai crescendo e evoluindo de uma maneira tão exponencial que quando o monstro finalmente aparece, a gente nem se importa com a aparência extremamente genérica que ele tem, tá? Porque se o objetivo era fazer o Godzilla americano, deu errado. É um monstro extremamente genérico. No entanto, o que a gente teme aqui não é a aparência do monstro, é a ameaça como um todo, entendeu? É uma construção muito boa. É diferente de assistir a um filme da Freira, onde você teme a figura e não a ameaça. Aqui a gente teme o que pode acontecer com os personagens e com a cidade. Rob e seus amigos tentam fugir pela cidade, só que daí aparece o exército americano, começa a dar tiro no monstro, tem um monte de explosão e eles são obrigados a fugir pelos túneis do metrô. Então eles começam a fazer isso, aí felizmente essa câmera tinha visão noturna, né, ainda bem. Eles vão se guiando, só que daí do nada são atacados por criaturas menores, quase como se fossem carrapatos daquele monstro. A Marlena acaba sendo mordida e ela começa a ficar zoada.
Mas assim, é aquela zoada do tipo, me machuquei, entendeu? Inicialmente não parece nada muito grave, tanto é que o pessoal consegue sair dos túneis e voltar à superfície, onde eles acabam sendo ali achados pelo exército e levados até um hospital de campanha. E é ali naquele momento que eles percebem, primeiro, que os militares não fazem ideia do que está acontecendo, e segundo, que aquela mordida foi muito mais grave do que parecia, porque a Marlena é identificada como uma infectada e ela é levada para uma outra sala. E o pessoal não tem nem tempo de se despedir dela. A única coisa que eles conseguem fazer é enxergar o corpo dessa mulher explodindo. Os militares não fazem ideia do que está acontecendo, mas eles sabem que se eles não conseguirem controlar a situação naquela região, o governo vai destruir Manhattan inteira. E aí o Homem-Aranha vai junto. Não! Ou seja, eles não têm tempo. Mas a Beth, meu Deus do céu, essa mulher, Nossa, cara, o cheiro dela. Não, cara, a periquita de ouro da Beth é inacreditável, inigualável, e o Rob não dá bola, ele quer salvar essa mulher. Então ele segue o trajeto dele pelas ruas da cidade. E o cameraman vai junto, né? Ah, o cameraman, o HUD, ele tá lá, tem que ter filme pra nós, entendeu? E vou dizer uma coisa, tá? Eu adoro como essa cidade é verdadeira, cara, porque esse daqui é um filme que claramente não tem um orçamento gigante, mas ele consegue ser dirigido de uma maneira em que o caos vai aumentando e a gente acredita que tá acontecendo um ataque numa cidade. Parece mesmo que isso tá rolando, sabe? E aí a gente vai junto com esse pessoal nesse desespero até eles chegarem à casa da Beth. Eles encontram o prédio dela está tombado, literalmente escorado num prédio vizinho, e para entrar no apartamento, eles sobem pelo prédio vizinho, vão até o terraço, invadem o terraço do outro prédio para descer e finalmente chegar até o apartamento da Beth, onde a encontram com vida, porém com um vergalhão cravado no peito. O vergalhão até parece que vai atrasá-los, mas logo mais não atrasam, né? Ela levanta e sai correndo junto com o grupo, porque viver é muito mais importante do que sentir dor. O problema é que esse monstro parece que tem um problema pessoal com esse grupo de amigos, porque assim que ele sente o cheiro dessa mulher, ele vai pra cima da galera. Mas eles conseguem fugir, vão até um helicóptero, levantam um voo e vão escapar. E aí quando o helicóptero tá no ar, a gente consegue ver o monstro com mais exatidão, a gente vê ele de cima com alguns detalhes e mostra que esse bicho é desgraçado. Ele tá batendo em tudo, quebrando prédio, ele leva um monte de míssil nas costas, a gente acha que ele vai morrer, mas não é o que acontece. Ele levanta e dá um peteleco no helicóptero. Por incrível que pareça, o grupo sobrevive à queda dessa aeronave, só que quando eles acabam acordando, eles percebem que o monstro tá ali junto com eles. E aí o HUD, que tava ali comandando a câmera, fazendo filme pra nós, é atacado e morto. E é sem filme pra nós agora. Não, porque o Rob também sabe gravar, então ele pega a câmera, segue com a Beth e eles dois se refugiam embaixo de uma ponte, onde tem ali um último momento, né, como casal, onde eles também gravam uma mensagem de despedida e logo depois uma explosão acontece, essa ponte desaba, dando a entender que Manhattan foi sim bombardeada. Ou então que eles só deram azar e estavam na ponte errada na hora errada, né? Cloverfield, o monstro, custou 25 milhões e faturou 172, então fez um certo sucesso e boa parte desse sucesso se dá pela estratégia de marketing do filme, que utilizou uma divulgação meio diferente, com alguns virais na internet, com alguns perfis do MySpace divulgando o filme, e quando teve o trailer, eles nem colocaram o nome do filme, nem colocaram nada, só aquela ceninha lá da cabeça da Estátua da Liberdade, então muita gente ficou curioso para assistir o filme, e quando chegou no cinema, viu um filme que é muito bem feito, é um found footage curtinho, mas ele é muito dinâmico. O início é um pouco lento, obviamente, mas depois que engrena, meu amigo, não para mais. Eu adoro esse filme, cara, um found footage muito bom. Já mostra aqui como o Matt Reeves é um diretor diferenciado, porque ele realmente consegue fazer um filme que a escala desse filme, se ele fosse um gráfico, seria assim, ó, porque ele não para de subir, a tensão vai crescendo o tempo inteiro e é um filme dinâmico, é um filme que realmente consegue construir uma ameaça, mesmo tendo um monstro extremamente genérico, ele consegue construir esse caos na cidade. É que assim, ó, se fosse, na verdade, o monstro de gosma lá do Caça-Fantasmas, ou se fosse, sei lá, uma aranha gigante, tanto faz o monstro. O legal do filme não é o monstro em si, sim a cidade, do jeito que o impacto acontece. Eles estão no meio da cidade, nas ruas, aí cai um prédio, aí vem um tanque, aí vem um míssil, aí vem um avião. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
E é um desses filmes que também é muito lembrado por conta da campanha que ele teve, né? Então, pô, todos os personagens tinham seu perfil no MySpace. Aí os caras divulgaram o filme depois de muito tempo com esse nome, Cloverfield, que era pra ser alguma coisa tipo Projeto Manhattan, entendeu? Dando a entender que existia alguma conspiração do governo e tudo mais. Na verdade, era só a rua do escritório do J.J. Abrams, né? Mas enfim, tudo isso contribuiu bastante para que esse filme criasse essa mística de mistério, de conspiração. E o fato de ele não ficar querendo explicar o que é o monstro é maravilhoso, entendeu? É uma ameaça, a gente não sabe o que fazer, precisamos sobreviver. Muito bom. Muito bom. Agora, vou dizer uma coisa, né? Essa campanha de marketing deles querer fazer uma conspiração em volta não faz nem sentido, né? Porque, tipo assim, tu quer fazer a conspiração de um acontecimento isolado no c... dos Estados Unidos, aí beleza. Agora, que conspiração tem no monstro destruindo a cidade de Manhattan? O cara pega, tipo assim, a Estátua da Liberdade, né? Cloverfield foi um sucesso e muita gente queria uma continuação, e o próprio Matt Reeves comentou que isso poderia acontecer porque, assim, a explosão foi muito grande na cidade inteira, então muitas pessoas poderiam ter filmado. Inclusive, quando cai a ponte no primeiro filme aqui, a gente vê um cidadão com uma câmera na mão, então poderia ser uma outra versão, esse filme poderia se conectar com esse outro e tal, mas não rolou. Que pena. A essa altura do campeonato já estavam em produção Pacific Rim, um novo filme do Godzilla, então parecia que embarcar na aventura dos monstros poderia não ser tão interessante. E foi justamente durante esse período todo, lá em 2012, que chegou até a Paramount o roteiro do filme The Cellar, ou O Porão, em tradução livre. Esse projeto acabou indo parar na Bad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams. E quando esse cidadão, que é muito do malandro, leu o roteiro de O Porão, ele percebeu que poderia fazer uma conexão entre esse filme e Cloverfield Monstro, entendeu? Ele poderia se aproveitar do sucesso do primeiro Cloverfield e impulsionar O Porão. E foi justamente assim, por meio de chinelagem, que nasceu Rua Cloverfield 10. O J.J. Abrams é um chinelão, tá? Só pra deixar claro isso aqui, é um chinelão. Um aproveitador safado. Esse moleque é safado, mano. Eu ia dizer que é homem que nunca gozou, mas é uma palavra de baixo calão, né? É. Mas... Não, se tu explicar, tu pode falar. Eu tenho a teoria que o J.J. Abrams nunca gozou na vida dele, tá? Sendo em sexo ou sendo qualquer outro tipo de coisa na vida dele. Porque esse cidadão, ele começa muito bem. Ele começa a situação, entendeu? Ele tá ali, naquele... enervante. Mas na hora de gozar ele não consegue, entendeu? Aí o final é sempre ruim. Não é o caso desses filmes, porque ele só foi o produtor. Então ele fez exatamente o que ele é especialista em fazer, que é, entendeu? Criar, dar aquele primeiro passo, entendeu? Lançado em 2016 com o roteiro de Josh Campbell e Matt Stuckey do terrível Saint Seiya O Começo, que a gente já falou aqui no canal PV algumas vezes. Inclusive tem um filme lixo dele aqui, tá? De tão bom que é. Deixa pra lá, esquece. Droga! E direção de Dan Trachtenberg de Prey, A Caçada, Rua Cloverfield 10, nos conta a história da Michelle. Tá indo embora de casa, parece que discutiu com o namorado, pega as coisas, bota no carro, deixa a aliança pra trás e vai embora. Acontece que no caminho o seu carro é atingido, ela sofre um acidente. Ao acordar, Michelle está presa dentro de uma espécie de porão, acorrentada, sem saber como ela foi parar ali. A Michelle tenta pegar o celular dela para pedir ajuda e tudo mais, mas não existe sinal. E antes que ela possa fazer qualquer outra coisa, ela acaba descobrindo que existe outra pessoa ali, o Howard. O Fred Flintstone. Exatamente, o Fred Flintstone, que chega ali naquele local. A Michelle até tenta escapar dali, porque o Howard chega, ele oferece pra ela uma muleta, já que ela tá com a perna machucada, ele oferece comida, ele dá informações, ele é um querido, entendeu? Mas assim, é um querido que prendeu ela, então dá pra entender o porquê que ela acha estranho. Do nada ela acorda no lugar, ele não fala muito, ele também é um pouco enigmático, o Fred Flintstone aqui, ele dificulta as coisas, ele poderia ser mais claro, mas ele não é. E isso acaba irritando ela um pouco, ela pensa, eu vou morrer aqui, ela resolve escapar, só que o rapaz é muito grande, muito forte e consegue pará-la.
O Howard então ceda ela e quando a Michelle acorda, aí sim ele explica a situação. Ele comenta que encontrou ela na estrada, ela havia se acidentado e ele a levou até o seu bunker. Isso porque a Terra já não é mais a mesma desde quando ela sofreu esse acidente, já que segundo o Howard, o nosso planeta sofreu algum tipo de ataque químico ou nuclear que destruiu praticamente tudo que nós conhecíamos e deixou o ar totalmente contaminado. Então, agora, o único local seguro que ele conhece é aquele bunker. Ele salvou a Michelle. Esqueci, Fred. Sinto muito. Quem reforça a teoria é o tal do Emmett, que era vizinho do Howard e pensou, cara, esse malandro tem um bunker, o mundo tá acabando, vou correr pra lá pra ser salvo por ele. Mas ela não quer nem saber. A Michelle não acredita nesses dois, ela resolve ver por conta própria. Então ela sobe até a região onde tem uma portinha com um vidro e lá ela vê 2 porcos mortos, contaminados com o ar lá de fora. E aí ela meio que confirma que realmente lá em cima tá zoado. Mas o que mais chama a atenção da Michelle lá em cima não são nem os porcos, e sim o fato de ela ter visto a caminhonete do Howard, que ela lembra ter sido o carro que a atingiu quando ela sofreu um acidente na Até estrada. porque a caminhoneta tá arranhada, meu amigo. Sofreu um acidente ali, será que ele bateu nela de propósito? Talvez eu tenha a cabeça muito ferida. Acontece que o Howard, brilhantemente interpretado pelo John Goodman, às vezes é um pouco estranho, tem um caráter duvidoso, mas às vezes é um pouco fofo também, então a gente não sabe muito bem o que pensar desse rapaz. Será que ele tá falando a verdade? Será que ele tá mentindo? A Michelle também não sabe, então ela fica nesse meio termo o tempo inteiro. E as atuações desses dois são maravilhosas, cara. O John Goodman destrói, ele consegue fazer um cara que realmente a gente fica o tempo inteiro em dúvida, sabe? Porque ele não tem álibis pra provar que ele é um cara legal, mas ao mesmo tempo ele tem algumas atitudes e o filme nos mostra algumas situações que faz a gente acreditar que talvez ele não seja de todo ruim, entendeu? E a Michelle, por outro lado, também é uma personagem que me agrada muito. Ela é interpretada pela Mary Elizabeth Winstead e essa atriz consegue fazer... Ramona Flowers, fala o nome dela direito. Demais, cara. Ramona Flowers. E essa atriz consegue criar aqui uma personagem aliada com o roteiro que a gente percebe que é uma vítima, mas ela nunca é indefesa. Pra mim, ela lembra muito o papel da Sigourney Weaver lá em Alien, sabe? Inicialmente, talvez um pouco mais indefesa, mas conforme a trama vai andando, ela vai ficando cada vez mais ligada na situação. E nunca é de graça, entendeu? Essa inteligência dela não surge quando o filme precisa só. Não, desde o início mostra que ela tem habilidade, ela bota fogo lá na tubulação pra poder escapar, mostra que ela tem habilidades manuais, então tipo assim, ela não é indefesa, ela é inteligente e se precisar se defender, ela vai conseguir. E pra mim, desde o primeiro momento do filme, quando a gente vê ela saindo de casa, da maneira que ela sai, eu acho que tudo isso é muito condizente com a personagem, sabe? Mostra traços de personalidade que vão se refletir em tudo que vai acontecer aqui. Ela é demais. Mas a Michelle precisa testar realmente para descobrir se o que o cara tá falando é verdade. Então ela percebe que ele é um pouco estranho e aparentemente tem ciúmes dela. Então ali no jantar ela acaba passando a mãozinha ali no Emmett, faz um carinho. Isso deixa o John Goodman brabo. Então ele vai lá, começa a gritar, começa a falar um monte de coisa. E ela aproveita isso para dar uma garrafada na cabeça do cara e pegar a chave e correr para cima. Chegando nessa saída com a chave, a Michelle tranca o Howard pra dentro do bunker e fica livre pra escapar dali. Só que quando ela vai fazer isso, surge uma mulher claramente infectada do lado de fora, que começa a pedir pra entrar. A Michelle fica meio assustada, é uma maluca que tá ali do outro lado. Ela fala que não vai deixar a mulher entrar e nesse momento a infectada começa a bater a cabeça no vidro desesperadamente. E aí a Michelle olha pra trás, bota o rabinho entre as pernas e acaba voltando pra dentro do bunker por livre e espontânea vontade, porque nesse momento ela percebe que realmente tem algo de errado acontecendo lá fora, entendeu? E depois que ela entra, o Howard vai chegar até ela e vai ser honesto. Ele vai falar assim, olha, eu causei o seu acidente. Começou todo esse caos na Terra, eu tava com muita pressa tentando chegar no meu bunker, e o Howard, ele passou anos construindo esse bunker, então ele realmente tem esse retrospecto conspiracionista de que alguma coisa ia acontecer e tudo mais. Ele é aquele cara que faz o bunker, que acredita em teoria da conspiração, que tá louco pra que um dia aconteça alguma merda, só
só pra poder falar, eu avisei. Já avisei que vai dar merda isso. E aí, quando isso aconteceu, ele foi correndo pro bunker, acabou batendo no carro dela e foi por isso que ele a salvou, entendeu? Já que ele tinha ocasionado o acidente, ele ia levar ela de volta. E nesse momento, o Howard se abre também um pouco mais, ele fala sobre a filha dele, ele perdeu a filha dele, há alguns anos ela foi embora com a mãe e tudo mais, e a gente entende um pouco desse ciúme que ele tem com a Michelle, sabe? Parece que ele meio que tá substituindo a figura da filha com a Michelle. Vamos falar um pouquinho hoje de neurose de abandono. Eu adoro como o roteiro desse filme trabalha a possibilidade dele ser ou não ser um psicopata. Porque, tipo assim, ele é muito estranho e ele é claramente muito suspeito. Mas sempre que a gente tem uma desconfiança, sempre que a gente fala, bom, esse cara então é um mentiroso, o filme vem com um argumento pra mostrar que talvez ele esteja certo. E aí a gente fica naquele meio tempo sem saber, porque ele é estranho, mas o que ele tá falando pode ser verdade também. E o momento em que, por exemplo, ele chega e assume que ocasionou o acidente, né, e dá esses motivos, a gente fica tipo, poxa, faz sentido, entendeu? Isso faz sentido. E esse filme ele tá sempre brincando com essa ideia das possibilidades e é uma das coisas que eu mais gosto, assim, porque no primeiro filme a gente tinha certeza que era um monstro. Até porque eu falei no início do vídeo que era um monstro. E até porque o nome do filme é Cloverfield, monstro. Então a gente sabe que existe um monstro, mas aqui a gente não faz ideia se existe um ataque, se é alienígena, se realmente o ar tá poluído ou não, o que tá acontecendo, entendeu? Ele é um filme que deixa as possibilidades muito abertas durante todo esse tempo de rodagem. Aí você vai falar, mas é uma continuação de Cloverfield, é claro que vai ter alguma coisa. Não necessariamente, poderia ser só o nome da rua Cloverfield mesmo, não dá pra saber. Acho que eu concordo com você nesse ponto. Após essa conversa, o filme tem aqueles saltos temporais mostrando que agora eles vivem quase como se fosse uma família. Eles se entendem, ali tem momentos bons, momentos ruins. Eles jogam banco imobiliário juntos, porque quando o mundo acabar, eles vão poder jogar banco imobiliário em 2 e não tem problema que a partida vai durar 8 horas, entendeu? Sim, porque tá de boa, entendeu? Não tem mais o que fazer. Só que num certo dia, a nossa querida Ramona Flores precisa ajudar ali, porque teve um problema na ventilação. Então ela é a única que consegue passar pelos dutos. Ela faz isso, chega num local onde tem uma clarabóia e uma escada. Ela resolve subir pra dar uma olhadinha, ela vê aquele céu lindo, ela pensa, cara, que bonito. Quando ela sobe, ela percebe que foi arranhado um pedido de socorro. E no chão, embaixo da escada, tem um brinco. E esse brinco ela reconhece como o brinco da suposta filha do Howard. Mais uma vez, o filme dá aquela brincada com a gente, faz a gente perceber que tem algo de errado e a Michelle também percebe isso. Então ela arruma o sistema de ventilação, volta pra lá, mas não comenta nada, finge que tá tudo certo, até que ela chama o Emmett num cantinho e fala, olha, eu encontrei esse brinco aqui, ele pertence à filha do Howard e tudo mais, só que o Emmett percebe que aquela garota não é a filha do Howard, mas sim uma vizinha deles que havia desaparecido há algum tempo, dando a entender que o Howard, na verdade, sequestrou a garota. Eita, nós! Sabendo disso, eles pensam, bom, então tá acontecendo quase a mesma coisa com a gente também tá sequestrado e esse cara não é nem um pouco confiável. Então vamos fazer um plano de escapar desse local, mas para isso a gente vai ter que fazer uma roupa para poder sobreviver àquele oxigênio que tá poluído lá de fora, tá contaminado. Então eles começam a fazer essa produção do equipamento para sair, só que o Howard não pode ver isso, então eles têm que fazer na surdina. E aquilo que o Miguel falou de como esse roteiro introduz as coisas anteriormente, a essa altura do campeonato já foi estabelecido que a Michelle tinha uma habilidade como figurinista, então faz sentido essa construção dos trajes antigás e tudo mais, que eles vão fazendo ali na surdina. Mas o Howard não é bobo, e ele percebe, cara. E tem uma cena maravilhosa, que eles estão jogando aquele joguinho do Quem Sou Eu, entendeu? Bota várias características e tem que adivinhar quem que é. E aí o Howard começa a falar, eu vigio vocês o tempo inteiro, eu sei o que vocês fazem, eu sei exatamente o que você fez ontem e tal. E começa a falar ali, o Emmett começa a entender, ih rapaz, ele não tá jogando não, ele adivinhou o que a gente tá fazendo. I know what you're up to. Look, Howard, I don't know what you're getting at. E ele fica desesperado, o Emmett ele quase tem um ataque, quase que ele dá com a língua nos dentes, mas a Michelle consegue interromper essa situação. É uma cena muito boa, porque ele realmente estava falando que ele era o Papai Noel, então não tem nada a ver com o que o Emmett estava pensando. Mas ele quase entregou o jogo ali, quase entregou a paçoca. Fica quieto, rapaz, cala a boca. E mesmo não tendo entregado, o Howard descobriu. Então quando ele vai falar que eles estão tramando algo, ele não sabe o que é, mas ele sabe que tem algo acontecendo. Aí o Emmett diz assim, olha, quer saber? A culpa é toda minha, eu que tô fazendo essa parada, então assim, deixa ela em paz. E nesse momento o Howard pega uma arma e mete uma bala na testa do Emmett.
Cara, mais uma cena maravilhosa, porque o Howard começa a falar sobre o ácido que ele tem ali pra derreter lixo, derreter coisa e tal, e eles ficam meio cabreiros assim, rapaz, eu acho que ele sabe de alguma coisa e tal, e aí ele vai ameaçando, e a gente acha, bom, ele já adivinhou o que vai acontecer, ele vai matar o Emmett ali botando no ácido, mas não é o que ele faz, ele puxa uma pistola e dá um tiro do nada, e você não espera de maneira alguma que isso vai acontecer. E logo depois ele abraça ela pra mostrar que ele tem esse senso de proteção, né? Ele fala assim, não, ele queria dar em cima de você, ele queria ser que nem eu. E na sequência, ele age com a Michelle como se ele fosse um protetor, entendeu? Então ele vai abraçar ela, vai consolá-la e tudo mais. E pra mim, logo depois disso, vem uma das grandes cenas do filme, porque a Michelle volta lá pro porãozinho dela, rabinho entre as pernas, já quase sem esperança, e o Howard vai lá pra trocar uma ideia com ela. E é nesse momento que, quando ele tá indo embora do quarto, cai um dos parafusos do duto de ventilação. Que a gente já viu ela entrando naquele duto de ventilação, mexendo nele, ela tá escondendo as coisas pra fuga dela, todas no duto de ventilação. E quando o Howard tá saindo, cai um parafuso, ele já se liga que tem alguma coisa acontecendo com esse duto de ventilação, pede pra ela levantar e encontra embaixo da cama dela o traje antigás que ela iria usar pra fugir dali. E nesse momento o Howard percebe que ela vai fugir, começa a perseguir ela por dentro desse bunker, e aí a gente vê o desespero dessa mulher tentando fugir, derrubando o estante, fazendo de tudo. Aqui tem uma cena que é muito tensa, porque ele encurrala ela então empurra aquele ácido em cima dele, ele começa o ácido tá com o Emmett lá dentro. Isso aí, e aí já é uma parada grotesca de ver assim, a imagem do Emmett derretendo, só que daí agora a gente vê uma outra imagem grotesca, que é o Howard derretendo. A gente pensa, bom, esse velho vai derreter aqui, ela vai conseguir escapar. E ela, habilidosíssima, consegue pular por cima, vai pelo bunker e tal, só que esse velho não para de ir atrás. You can't run from them. E em paralelo também se inicia um incêndio ali, porque o ácido corroeu um fio de energia de uma luminária, então essa parada começa a pegar fogo e a Michelle vai indo em direção à saída com seu traje antigás, vai pelos dutos de ventilação, sendo atacada pelo Howard, mas ela consegue chegar até a saída. Ela abre a porta e ela vê um mundo comum, de boa, só que ela tá ali com a máscara dela, ela conseguiu escapar daquele cidadão. Então ela vai andando e tal, e daqui a pouco ela vai entrar na caminhonete e acaba rasgando o tecido ali na perna. Daí ela fica apavorada, pega a fita, começa a colar e tal, ela pensa, bom, se eu pegar esse ar eu posso morrer. Só que ela escuta um barulho de um pássaro. E ela percebe, pô, se o pássaro consegue respirar, então essa história de ar contaminado é uma mentira. Ela tira a máscara e consegue respirar normalmente, ou seja, o Howard mentiu. Mas nem tanto, porque o bunker onde ele tá explode. E a partir do momento que acontece essa explosão, uma nave alienígena aparece no local e começa a soltar um gás que realmente seria venenoso, mas ela tem o seu traje. Come on. Mas não é só de gás que vive esses alienígenas. Eles têm uma espécie de cachorro com cara de que começa a atacar ela, mano, e ela sai correndo louca da cabeça no meio daquele milharal, no meio daquela plantação, e é muito assustador, porque esse bicho tem cara de e, porra, quem é que não tem medo de um com dente? Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho! Assustador. Fato é que ela se refugia em um carro e aí sim ela é capturada por uma estrutura alienígena gigantesca. Só que a Michelle já foi estabelecida aqui como uma heroína que tá pronta para atacar. E ali dentro do carro ela vê uma vodka que o Howard fazia e tudo mais. Ela vê um paninho, ela tem fogo, então ela faz um coquetel molotov, joga nessa criatura e consegue derrubar o monstro. Essa mina é braba, tá? Ela cai no chão dentro da caminhoneta e consegue sobreviver. Ela levanta, vê que o bicho caiu, entra no outro carro e segue o seu rumo. Aí ela chega numa encruzilhada e escuta na rádio que tem duas situações acontecendo. Tem um campo de refugiados e tem um local onde precisam de ajuda para combater os bichos. E como ela já passou por tudo que ela passou, como ela já entendeu que ela não tem que mais fugir, como ela fugiu do namorado lá no início do filme, agora ela quer batalhar. Então ela pega a esquerda e vai para cima dos bichos. Rua Cloverfield 10 tem um orçamento de apenas 15 milhões, isso porque ele é todo feito ali numa mesma locação, então facilita bastante. Tem só ali 3, 4 atores participando da trama, então também facilita bastante na questão dos custos, e faturou 110 milhões. E as críticas foram positivas e eu adoro esse filme, eu acho ele muito bom, acho melhor até que o primeiro, porque ele consegue criar esse universo meio dúbio de não saber se dá pra confiar no Howard ou não, de colocar ali algumas provas que ficam do lado dele, outras que não, e tem esse
final aqui, que muita gente não gostou, achou meio absurdo demais. Mas o que eu vou dizer? Adoro. Eu gostei, eu gostei. Cara, é um filmaço, esse Rua Cloverfield 10 é um filmaço subestimado, tá? Porque ele é um grande filme, dá pra ver que ele não era pra ser uma continuação do Cloverfield Monstro, tá? A gente nem comentou isso, mas esse filme não é em found footage, essa é a primeira alteração, que tá tudo bem se eles mudassem isso e tal, mas ele praticamente não tem grandes conexões, fora alguns easter eggs que a gente vai comentar mais adiante, e esse final aqui que realmente vão ter os alienígenas. Mas assim, a gente não sabia nem se no outro filme era um alienígena, aquele monstrão lá, né? A gente sabia que era um monstro, né? A gente sabia que era um monstro. Como a gente já estabeleceu aqui. É, um Cloverfield monstro. Assim, não dava pra entender muito bem naquele primeiro filme onde é que vinha esse monstro, por que ele tava na Terra, o que ele queria fazer. A gente só sabia que era um monstro. E aqui deixa claro que são alienígenas. A conexão óbvia que dá pra fazer é que talvez os alienígenas têm várias formas de atacar os humanos. Pode ser aquele gás tóxico, pode ser as pequenas criaturas que atacam ela no milharal, pode ser um monstrão gigantesco para grandes centros. Então pode ser que é o tipo de ataque que essa civilização alienígena usa, entendeu? E isso pode funcionar. São algumas conexões, mas a gente nem vai entrar muito nelas, porque isso a gente vai guardar para a próxima parte dessa saga, quando a gente vai trazer aqui o Paradoxo Cloverfield e também um outro filme que dizem que faria parte desse universo, mas acabou não fazendo, e a gente aí sim vai entrar nas conexões dessa saga que conseguiu fazer a façanha de ter 3 filmes que não tem nada a ver um com o outro. E 2 deles são muito bons. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, Marcos Juninho comenta. Você gosta de Cloverfield Monstro? Você gosta de Rua Cloverfield 10? Ou é uma daquelas pessoas que fala esse final é muito forçado? Será que você percebeu que era um monstro em Cloverfield Monstro? Deixa aqui seu comentário e não se esquece de conferir os links aqui da descrição do vídeo para você ir lá nas nossas redes sociais, assistir as lives do Miguel e ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que é muito bom, tá? E como diz o título, é um podcast. Não, é um PeeWeeCast.